consideração que eu gostaria de fazer é com relação ao título, né? Eu falo empresas transnacionais, violações de direitos humanos e o caso do rompimento da barragem de Mariana. Eu fiquei num dilema com relação ao rompimento da barragem de Mariana, porque quando eu estive em Mariana, né, para fazer a pesquisa de campo, para a minha tese de doutorado, muitas pessoas falavam que não gostavam que o rompimento da barragem fosse associado com Mariana e sim com Bento Rodrigues, que na verdade foi a cidade diretamente afetada. Não é uma cidade, né? Bento Rodrigues é um distrito de Mariana. E o que foi dizimado, o que foi destruído foi Bento Rodrigues e não Mariana, né? Mas, claro, como todo mundo conheceu, né, esse evento, como o caso do rompimento da barragem de Mariana, fica mais fácil a gente relacionar. Tá? Mas, e por que isso? Porque, na época, como toda a imprensa divulgou como o rompimento da barragem de Mariana, Mariana perdeu muito em relação ao turismo, porque todo mundo acha que Mariana foi destruída, né, devastada, e, na verdade, foi o distrito Bento Rodrigues, e o que fez com que a população de Bento Rodrigues tivesse que se deslocar e passar a viver em Mariana, o que também gerou uma série de problemas sociais, né, econômicos para a cidade, que é algo que também eu queria colocar. Então, só um primeiro parênteses, né, falando sobre o título, que não seria exatamente Mariana, mas Bento Rodrigues, né, a cidade mais afetada, a localidade mais afetada em relação ao rompimento da barragem, né? E falando dessa minha experiência de visitar a cidade, conversar com moradores, eu queria começar por ela, porque eu acho que é interessante. Na época, apesar de ter se passado já um tempo, né, quase um ano do rompimento, quando eu estive lá para o doutorado, ainda era muito perceptível, né, a questão dos impactos dessa tragédia, vamos dizer assim, né? Porque os moradores ainda eles estavam sentindo isso, estavam vivendo aquilo, né? E foi muito difícil conseguir falar com as pessoas. Muitas pessoas não queriam conversar, não queriam ser entrevistadas sobre o tema, porque elas tinham passado um período em que a mídia tinha tentado muito conversar com elas, e elas não concordavam com a forma como o problema estava sendo exposto, muitas vezes defendendo as empresas. Então, as pessoas elas tinham medo de conversar, ou não queriam reviver aquilo, ou também tinham essa preocupação de como a história delas estava sendo repassada. Então, foi bem difícil conseguir até conversar com os moradores, conseguir conversar com alguns moradores. E o que mais me impactou foi que uma moradora me disse o seguinte: é muito difícil porque a gente teve que sair das nossas casas, a gente está vivendo em casas alugadas aqui em Mariana, mas o principal é que a gente está isolado, porque os moradores de Mariana, eles colocam a culpa em nós pela empresa não ter voltado a trabalhar. Certo? Então vejam que há uma transferência da culpa para as vítimas ao invés da empresa pela própria população, né? Porque no caso a empresa que funcionava lá era a Samarco, ela é a empresa que mais gerava empregos para a cidade, né? Inclusive a receita do município de Mariana, 54% da receita ela vinha dessa empresa. E aí quando houve o rompimento da barragem, as atividades da empresa foram suspensas, e a população culpava, então, a falta de retorno das atividades em relação às demandas judiciais que estavam ocorrendo e que as vítimas estariam reivindicando demais e isso estava paralisando as atividades. Então, vejam que é algo bem complexo falar sobre isso, porque justamente esse discurso, muitas vezes, ele é roubado, né? A gente transfere a transferência da culpa da empresa para as vítimas. E aí, eu acho que, primeiro, como a gente está numa conferência que é sobre direito ambiental, eu queria falar que a minha perspectiva nessa apresentação ela vai ser mais uma perspectiva de direito internacional, uma abordagem de relações internacionais, e não especificamente do direito ambiental. Tá? Tanto é que eu coloco ali no título a questão das violações de direitos humanos, até porque, pessoal, a preservação do meio ambiente, um meio ambiente sustentável, né, o desenvolvimento sustentável, eles são direitos humanos.
né? Então, para mim, eu vejo eles como parte dos direitos humanos e como mais um direito humano que foi violado nesse caso, além de uma série de outros direitos humanos. E sempre pensando na perspectiva das características dos direitos humanos, porque os direitos humanos, eles são interrelacionados, interdependentes. Então, uma vez que eu violo um direito como a proteção do meio ambiente, consequentemente, outros direitos humanos eles estão sendo violados, né? O direito à saúde, por exemplo, porque a questão da lama, da destruição daquele meio ambiente, dos rios, isso vai afetar diretamente a saúde das pessoas, né? A questão do trabalho também, a questão do acesso à água potável, o próprio patrimônio cultural, né? Porque uma cidade ela foi devastada, então um direito humano sendo violado, consequentemente, ele vai afetar uma série de outros direitos humanos. Então, a gente tem que pensar, aqui quando eu estou falando desse caso e dos direitos humanos, o meio ambiente como mais um desses direitos que foram violados nesse caso, né? E que precisa, obviamente, ser protegido, e a gente tem que pensar numa efetivação cada vez maior da proteção desse direito enquanto um direito humano. Tá? E uma outra questão que eu queria pontuar de início é com relação às empresas transnacionais, né? Hoje, as empresas elas têm sido denunciadas, inúmeras empresas têm sido denunciadas por violações de direitos humanos. Elas têm praticado uma série de graves violações de direitos humanos. Então, aqui quando eu faço essa relação, né, entre empresas e violações de direitos humanos, principalmente as empresas na área de mineração, de exploração de recursos naturais, como é esse caso do rompimento da barragem de Mariana, essas empresas elas têm um impacto muito grande na sociedade, elas são uma importante fonte de desenvolvimento, mas elas também são hoje grandes violadoras de direitos humanos, né? E o que acontece com relação às empresas? Hoje, mais do que nunca, elas passaram a ter um papel importante nas relações internacionais, né? Então, até há pouco tempo atrás, os sujeitos de direito internacional eram os estados e as organizações internacionais. Com o tempo, o indivíduo também passou a ser considerado um sujeito de direito internacional, e hoje essa discussão ela passa a envolver também a questão da empresa, das empresas transnacionais enquanto atores internacionais, né? E a questão da responsabilização dessas empresas por violações de direitos humanos, porque o Estado ainda ele é visto como o grande violador de direitos humanos, né? E que é papel do Estado proteger, que é papel do Estado assegurar esses direitos. Claro que é papel do Estado, eu não estou tirando a responsabilidade do Estado, mas eu estou afirmando que a gente precisa também pensar na responsabilização e no papel das empresas, principalmente quando o Estado não dá essa resposta, né? Porque a gente sabe que os Estados, e principalmente os Estados de países considerados em desenvolvimento, eles têm um grande interesse em atrair o investimento dessas empresas transnacionais, né? E uma forma de atrair esse investimento é passar por um processo de desregulamentação, principalmente nas áreas ambientais, nas áreas sociais, né, para atrair tornar esse investimento atrativo. E muitas vezes, então, o Estado ele se coloca do lado das empresas ou visa proteger as empresas. Quando o Estado não está protegendo, né, os seus próprios indivíduos, né, cabe ao direito internacional pensar e exercer esse papel, né? E essa é a discussão, né? Como o direito internacional ele pode dar uma resposta a essas violações quando o Estado ele não está dando essa resposta. E por que a questão do Estado ela ainda é algo muito forte no direito internacional? Principalmente porque, no caso das empresas e as empresas transnacionais, existe algo chamado véu corporativo, né? Em cada empresa, por mais que exista uma empresa mãe, a empresa matriz, e ela estabeleça subsidiárias ou filiais em outros países, cada uma dessas empresas elas são vistas de forma individualizada.
Então, uma empresa, por exemplo, para estabelecer uma subsidiária aqui no Brasil, ela precisa fazer o registro dessa subsidiária aqui no Brasil, e essa subsidiária ela passa a ser vista de forma independente da empresa mãe. E ela passa, então, pelo princípio da territorialidade, a responder perante a justiça brasileira e se desvincula da empresa mãe. Então, é muito fácil uma empresa transnacional grande, né, estabelecer uma subsidiária sabendo que a empresa mãe não vai responder pelos danos causados por aquela subsidiária, que a gente não consegue chegar na empresa mãe, em razão desse véu corporativo, né, e do princípio da territorialidade no direito. Né? Então, o véu corporativo ele é algo é um problema muito sério na questão dessas empresas. Principalmente aí porque essas empresas são atraídas por um estado que está oferecendo uma desregulamentação para elas, vai para um lugar que não há uma regulação muito rígida, acaba por violar direitos humanos e a empresa mãe acaba se tornando ficando impune, né, de responsabilização em relação a essa subsidiária. E o caso de Mariana, né, e da Samarco é exatamente isso, porque a Samarco ela é nada mais, nada menos que uma joint venture da Vale com a BHP Billiton. A gente fala muito da Vale, né, mas na verdade a empresa que causou o dano é a Samarco e a Vale e a BHP Billiton, elas são empresas que, na verdade, estão por trás da criação da Samarco, né? que correspondem, né? O capital corresponde à criação da Samarco. Mas é uma forma também de criar esse véu corporativo, né? E desvincular a imagem dessas empresas, como a Vale e a BHP Billiton, da Samarco, né? Então, a Samarco ela também é um exemplo desse véu corporativo, e a criação de joint ventures é uma prática muito comum para estabelecer esse véu corporativo. Tá? Então, como é que o direito ele pode dar respostas a isso? O que a gente tem visto, e eu pude observar, né, ao longo do estudo, é que existe um movimento no direito internacional, uma preocupação cada vez maior em buscar responsabilizar essas empresas no âmbito internacional. Isso começa lá pelos anos 70, principalmente quando há um aumento, né, do fluxo de investimento estrangeiro aqui na América Latina. Né? Foi um período em que a gente passou por grandes ditaduras aqui na América Latina, mas ao mesmo tempo o investimento era uma forma, né, de justificar esse período, porque a gente precisava, né, trazer investimento, desenvolvimento, aquela lógica. Então, foi um período em que houve muito investimento estrangeiro aqui na América Latina, e esses países aqui da América Latina começaram a fazer um movimento na Organização das Nações Unidas, que era o G77, pleiteando, reivindicando a soberania sobre seus recursos naturais, né, a questão da exploração desses recursos naturais, proteção. E esse movimento na Organização das Nações Unidas, em relação ao investimento estrangeiro direto, fez com que algumas regulações com relação ao tema surgissem no âmbito internacional, no âmbito da OCDE, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, tá? Nesse período. Mas são todos instrumentos de soft law, né? São todas diretrizes, recomendações para os países, né? Não são instrumentos de hard law. E depois, nos anos 80, a gente vai ter um novo movimento também, que é o movimento de responsabilidade social corporativa, que aí é um movimento por parte das próprias empresas que buscam se mostrar, né, para as pessoas, para os estados, de que elas são empresas preocupadas com os direitos humanos, preocupadas com a preservação do meio ambiente, demonstrar esses princípios para a sociedade. Então, surge esse movimento de responsabilidade social corporativa, e a gente fica até mais ou menos os anos 2000, né, estagnado nesse sentido, quando a discussão volta para a ONU com o Pacto Global. E aí o Pacto Global é um marco bem importante, porque aí vai ser a primeira vez que a ONU chama as empresas para dialogar.
né? Ela traz as empresas para dentro do âmbito das Nações Unidas, vai estabelecer ali uma série de princípios, inclusive um dos princípios é a questão da preservação do meio ambiente, e se torna uma referência no sentido de trazer um ranking dessas empresas que são consideradas responsáveis socialmente. Então, ela se torna um marco com relação a isso. Por outro lado, pessoal, existe uma crítica até que eu queria colocar aqui para vocês com relação a esse pacto global, que alguns autores colocam, inclusive, como uma parceria público-privado da ONU com as empresas. E colocam dentro de uma perspectiva de que, nos últimos anos, a ONU vinha perdendo, né, na verdade, a sua legitimidade em razão de muitas intervenções unilaterais, o Conselho de Segurança, as decisões do Conselho de Segurança vinham perdendo força, credibilidade, e a ONU, no caso das empresas, né, a fim de manter sua legitimidade, e sabendo que seria muito difícil conseguir um instrumento vinculante contra as empresas, resolveu, então, se aproximar dessas empresas através desse movimento de responsabilidade social corporativa. Né? E aí é um problema, porque a gente transfere a responsabilidade para as empresas como se elas, adotando esses, né, mecanismos de responsabilidade social corporativa, se isentam de responsabilidade e tu retira um pouco o papel do Estado de precisar regular isso. Né? Porque o Estado diz assim, houve um processo de desregulação, mas, por outro lado, as empresas que atuam aqui são empresas socialmente responsáveis, inclusive estão no Pacto Global, né? Tem códigos de conduta, tem mecanismos, né, com relação à proteção de direitos humanos. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? E, na sequência ainda também, vieram os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, que também é um instrumento de soft law. Né? Que continua centrando a responsabilidade nos estados, né? O Estado ainda continua tendo o dever de respeitar e proteger, e as empresas ficam também incluídas dentro desse princípio a partir dessa ideia de movimento de responsabilidade social corporativa, códigos de conduta, de adotar medidas adequadas. Mas vejam que nenhum instrumento que eu falei até agora responsabiliza as empresas ou cria mecanismos de responsabilização das empresas. Nenhum desses instrumentos até agora, eles são vinculantes. Tá? E com isso, pessoal, em 2014, principalmente a partir de um movimento dos países em desenvolvimento ainda, surge a discussão sobre se elaborar um tratado vinculante para estabelecer responsabilidades diretas para esses atores internacionais, para as empresas transnacionais, que é um processo que tem andamento, que depois a gente pode até aprofundar no debate como é que está a questão do tratado. Né? Então, hoje a gente tem esse projeto de tratado. O que a gente tem hoje para responsabilizar as empresas ou para regular as empresas nesse sentido? A gente tem normas de soft law, a gente tem esse movimento de responsabilidade social corporativa, e aí eu diria que essas normas de soft law, elas estão diretamente ligadas a esse movimento de responsabilidade social corporativa, porque né, ajuda o outro, né? Eles andam juntos, porque eles continuam mantendo a responsabilidade do Estado e protegendo as empresas a partir do momento em que elas demonstram, através dos seus códigos de conduta, que elas são socialmente responsáveis, e, por outro lado, uma corrente independente que visa tentar criar um instrumento vinculante para responsabilizar essas empresas. Tá? E aí, quando eu estudei Mariana e o caso especificamente do rompimento da barragem, o meu objetivo era principalmente verificar qual era o impacto desses mecanismos de responsabilidade social corporativa, especialmente os códigos de conduta. Porque se a própria ONU está trazendo isso, né, como algo interessante e isso tem sido defendido pelas pessoas, né, como é importante, não estou dizendo que não é importante, mas eu acho que não é o suficiente, já adiantando, né?
Não, eu acho que é importante que as empresas façam esse movimento, mas é preciso a gente olhar para ver se isso realmente tem na prática algum impacto, né? Porque é muito bonito dizer, ter um código lá, dizer que a empresa protege o meio ambiente, que a empresa não viola direitos humanos, mas na prática esses códigos eles não são efetivamente aplicados, né? E a partir dessa hipótese, então, eu comecei a verificar a questão dos códigos de conduta em relação às empresas envolvidas, né, no caso de Mariana. Então, a Samarco, a BHP Billiton e a Vale, porque também as 3 empresas elas têm códigos de condutas, né? Então, inclusive, a Vale fazia parte do Pacto Global, né, após esses casos que ocorreram, organizações da sociedade civil entraram com um pedido para que a Vale fosse retirada do Pacto Global, porque não fazia ela estar ali, né, numa lista de empresas que eram consideradas socialmente responsáveis, e na prática a gente sabe o que aconteceu. Então, por fim, a ONU acabou excluindo, né, do Pacto Global a Vale. Mas, então, para verificar se esses mecanismos de responsabilidade social corporativa eles são incorporados. Tá? Então, eu dei uma olhada nos códigos de conduta, conversei com as pessoas, né, do local para ver até, inclusive, se elas tinham conhecimento sobre esses códigos de conduta, né, e eu pude observar que isso foi algo que também chamou atenção em alguns processos judiciais que eu tive acesso, se as pessoas sabiam desses códigos, se as pessoas tinham real noção do perigo que elas estavam correndo, né, ao se estabelecerem ou estarem residindo tão perto dessa barragem. Então, são questões que foram colocadas. E lembrando, pessoal, que o código de conduta, a gente acaba sempre associando com condutas internas da empresa, né? Na questão do convívio no trabalho, né? Regras de convívio de uma empresa também tem essa perspectiva, mas ela também, e foi a perspectiva que eu trabalhei, tem um aspecto externo, né? De demonstrar que essa empresa está preocupada com o meio em que ela está situada, né? Com os impactos da sua atividade. E o que eu pude constatar, né, para fazer um resumo sobre o caso de Mariana e os códigos de conduta, é que a empresa ela não colocou em prática as medidas que estavam previstas no plano de monitoramento, mesmo tendo conhecimento do risco, né, do rompimento da barragem, ela não implementou o sistema de situações de emergência, então a população ela não foi comunicada a tempo para poder salvar objetos, sair das suas casas. Na verdade, quando elas se deram por conta, já estava acontecendo, né, o rompimento. E o rompimento ele aconteceu, e aí vejam, né, num período que corresponde ao período posterior ao círculo virtuoso de valorização das commodities. O que significa isso, pessoal? Que, vocês vão lembrar, entre os anos de 2013 e 2013, foi um ano muito bom para o Brasil, né? Na questão dos preços das commodities, exportação das commodities. Então, era um período em que o Brasil estava bem economicamente, né? Como um grande exportador de commodities, especialmente para a China, para a Europa. E aí, o lucro era exorbitante dessas empresas. Passando esse círculo virtuoso, o que acontece? O valor das commodities diminui, né? E, ao mesmo tempo, a empresa quer manter a margem de lucro. Então, para compensar a diminuição do preço, o que eu vou fazer? Aumentar a minha produção, explorar mais. E eu vou fazer isso como? Muitas vezes economizando, né? Nos planos de emergência, nas medidas de segurança, intensificando a minha produção a ponto de ela chegar num limite que vai gerar um desastre ambiental. Né? Então, não é por acaso o que Mariana aconteceu. Né? Era previsível. Né? E ela tem uma consequência que vem desse ciclo das commodities. Né? E, apesar de
saber que se estava extrapolando o limite, né, da produção, de saber que as medidas de monitoramento não estavam sendo implementadas, se a gente pegar o código de conduta da Samarco, ele é lindo, dizendo que a empresa ela tem estratégias de transformação social, que a empresa ela busca contribuir para as melhorias das condições de vida e para o desenvolvimento sustentável. Então, o código da empresa, se a gente pegar, né, nesse ponto, ele é maravilhoso. Mas, na prática, né, isso não se aplica. Uma outra questão também, um outro aspecto importante dos códigos de conduta é que eles têm uma ausência de participação da população. Né? A população, às vezes, nem sabe que ele existe, os próprios funcionários da empresa não participam. Então, a gente está dando reconhecimento, né, legitimando um instrumento jurídico que é feito de forma unilateral pela empresa, sem levar em consideração, né, as demandas da sociedade, sem levar em consideração o local, muitas vezes, que ela está instalada. E, muitas vezes, esse código de conduta, inclusive, ele vem pronto da empresa mãe, né? Só que aí, na empresa mãe, como ela geralmente está localizada em países desenvolvidos, esse código ele é aplicado. Mas na empresa, na subsidiária, esse código ele não é aplicado justamente porque é necessário manter essa margem de lucro. Né? Então, esse é um outro aspecto importante, que é a ausência de voz pública, né? Nesse tipo de regulação. E as próprias pessoas, né, falam que elas nunca foram informadas sobre procedimentos em caso de rompimento de barragem, que também seria uma outra forma, né, de contribuir para evitar um desastre maior, se as pessoas, se aquela comunidade soubessem do risco, se elas fossem informadas de como elas deveriam proceder caso, né, um rompimento ocorresse, talvez isso tivesse minimizado até alguns danos, ou pelo menos salvo as vidas que se perderam naquela tragédia, né? Então, a gente vê que também tem uma implementação seletiva dos códigos. Em alguns lugares, as empresas, elas aplicam esses códigos, implementam esses códigos, mas em outros, elas não vão implementar. E também, o que foi constatado é que existe uma ausência de mecanismos de monitoramento desses códigos. Então, simplesmente é um instrumento que a empresa tem, que ela estabelece, mas ela não coloca ali nenhum mecanismo de monitoramento, um canal de denúncia para as pessoas, né, caso haja uma violação, não aparece ali. Né? Ou, na verdade, se é feita uma denúncia, não tem dentro da empresa um órgão de auditoria ou que possa verificar essas denúncias, né, dentro da empresa. Então, eles parecem ser muito mais uma estratégia de marketing corporativo, vamos dizer assim, do que um instrumento que efetivamente vai trazer uma resposta para a questão da proteção de direitos humanos. Tá? E por que eu acho que é importante a gente observar, e já falei, né, fazer essa crítica a esse movimento de responsabilidade social corporativa, porque justamente esse movimento ele tem ganhado força e especialmente dentro das organizações internacionais, como eu falei para vocês, dentro da ONU. Então, a ONU ela tem legitimado esse instrumento como um instrumento importante e que vai assegurar a proteção desses direitos humanos. Né? Enquanto que o Estado se exime de, muitas vezes, né, condenar essas empresas, responsabilizar essas empresas por essas violações de direitos humanos. Tá? E o Tratado Internacional, que é o projeto atual, ele é importante no sentido de trazer um instrumento de hard law que visa responsabilizar essas empresas quando esses estados não fazem. E uma das principais discussões envolvendo esse tratado vinculante, que eu queria puxar lá do início, é a possibilidade de demandar essas empresas de forma extraterritorial, ou seja, romper com esse véu corporativo. Né? Possibilitar que as vítimas venham a buscar uma reparação junto à empresa-mãe, demandar
perante um Estado estrangeiro, né, contra aquela empresa para que haja uma responsabilização. Inclusive, foi uma tentativa feita pelas vítimas do caso de Mariana. Né? Elas propuseram uma ação perante a Justiça da Holanda, que é o país sede de uma das empresas, que é a BHP Billiton, então elas demandaram, né, contra essa empresa perante a Justiça da Holanda, visando uma responsabilização, já que no Brasil a gente ainda não teve efetivamente, né, nenhuma condenação criminal nesse caso. Tem um acordo, mas é um acordo que não repara os danos causados. Só para vocês terem uma ideia, o acordo hoje, a Vale, ela já pagou até hoje, né, em termos de reparação de danos, 4,4 bilhões, não sei o número exato agora, mas mais ou menos isso. Menos de 5 bilhões em reparação de danos. Só que, só em 2018, ela faturou, no quarto trimestre, mais de 14 bilhões. Então, num trimestre, a empresa faturou 400 bilhões. E aí vejam que o fato de Brumadinho ter acontecido alguns anos depois não é por acaso, é reflexo dessa impunidade. Por quê? Ninguém foi responsabilizado, o que a empresa teve que pagar agora, ela lucrou muito mais em apenas um trimestre. E aí isso vai gerando uma cadeia de impunidade. Então, a possibilidade de demandar perante a jurisdição de um outro estado, ela é importante porque tu vai buscar a proteção de um outro estado que talvez consiga te dar esse retorno que o teu próprio estado não oferece, porque ele também tem a necessidade de manter essa empresa ali, no local. E já existem alguns casos, né, de empresas transnacionais que foram demandadas perante a jurisdição estrangeira, vários casos perante a justiça americana, é importante falar, né? Porque nos Estados Unidos existe uma lei, que é a lei chamada Alien Tort Act, que possibilita, né, demandar perante a justiça americana caso haja alguma violação de um tratado internacional. E aí, alguns casos de empresas que tinham subsidiárias no estrangeiro foram propostos perante a justiça americana, só que até o momento a gente não tem ainda nenhuma condenação ou nenhum reconhecimento nesse sentido, porque quando chega perante a justiça americana ela alega o seguinte: não, a gente não tem competência para julgar essa demanda porque não tem nenhum vínculo com os Estados Unidos. A gente está falando de uma empresa que está situada na África, que causou um dano na África. A gente está falando de uma empresa situada no Brasil, que causou danos no Brasil. Por que os Estados Unidos vai, né, entrar nessa discussão? E aí não se tem reconhecido, né, a competência da justiça americana nesses casos, muito embora as empresas mães, as empresas matrizes dessas transnacionais estejam localizadas nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles alegam que não existe nenhum nexo, né, que possa ligar a justiça americana com o local onde foi praticado a violação, né, o ato ilícito. Porque tu não consegue fazer essa ligação. Precisaria ter um comando direto da empresa mãe, né, demonstrar que ela sabia o que estava acontecendo, que ela poderia ter feito algum movimento para evitar os danos, e é muito difícil fazer essa prova. Então, a gente até o momento não tem nenhum caso, né, nesse sentido, que tenha tido um resultado procedente. Mas é importante por quê? Porque se tem buscado, né, trazer essa discussão da extraterritorialidade. E esse é um dos principais pontos hoje no tratado, né? Se a gente não quer, pelo menos, estabelecer que as empresas elas têm responsabilidade direta, porque aí a gente também estaria reconhecendo elas enquanto sujeitos de direito internacional,
pelo menos através desse princípio da extraterritorialidade, seria uma forma de se buscar justiça para além do seu Estado nacional. Então, esse é um aspecto bem importante que se discute na questão da elaboração de um tratado. Não sei se, talvez, já passou meu tempo aqui, quanto que deu, está tranquilo, mas... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas é isso, assim, eu acho que talvez no debate a questão das perguntas, acho que seja também interessante para a gente direcionando, né, alguns tópicos importantes sobre esse tema. Então é isso. O que eu queria dizer, né, é que, na verdade, a gente vê o quanto ainda o direito internacional ele precisa caminhar no sentido, né, estabelecer uma responsabilização em relação às empresas e que não é um tema fácil, até porque a partir do momento em que a gente passa a reconhecer essas empresas como sujeitos de direito internacional, e por isso que eu não quero colocá-las aqui enquanto sujeitos, tu também está reconhecendo direitos, né? Tu não reconhece só obrigações, tu reconhece direitos e deveres. E até que ponto a gente pode equiparar uma empresa a um Estado, né? Muito embora algumas empresas transnacionais tenham uma receita maior do que alguns Estados, mas se tu acaba equiparando eles no âmbito internacional, tu está dando e reconhecendo os mesmos, né, direitos e deveres para ambos, tá? Sendo que ainda, né, lembrando que o papel do Estado ele é muito importante na questão da proteção e promoção dos direitos humanos. Não quero retirar a importância do papel do Estado, mas a gente tem que pensar em novos mecanismos para conseguir assegurar a responsabilização dessas empresas. Então, acho que é isso. Queria agradecer e ouvir as perguntas e a gente entrar no debate sobre o tema. Muito obrigado, professora Marina, pelas considerações. Agora, antes da gente partir para as perguntas, eu acredito que a gente pode partir para o debate, né? E no final a gente faz o apanhado das perguntas. Agora eu vou ceder o espaço, então, para Marília Longo do Nascimento, a nossa debatedora de hoje, perdão. Ela é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, eu acho que eu pronunciei corretamente, e Paris 2, Panthéon-Assas. Ela está caminhando para o segundo mestrado do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, é advogada, e atualmente é presidente da Comissão de Direito Ambiental, coordenadora do Grupo de Trabalho do Sistema de Gestão Ambiental e conselheira seccional da OAB Rio Grande do Sul. Ela também é membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB. Ela é sócia do escritório Longo Félix e Costa Franco Advocacia e é professora convidada da Escola Superior de Advocacia, da especialização em Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da especialização em Direito Agrário e Ambiental do IUMA. Eu queria agradecer muito a presença aqui no nosso debate e também gostaria agora de ceder o espaço para que a nossa debatedora faça suas considerações. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Antônio, obrigada pela apresentação. Faço uma saudação especial à professora Tatiana pelo convite, pela organização desse excelente seminário online com um tema muito oportuno, muito pertinente para a atualidade, que ele veio crescendo nos últimos anos e nós temos a cada dia novos desastres ocorrendo e precisa ser debatido. E parabéns, Marina, pela tua apresentação. O meu desafio aqui como debatedora não é fácil, ao lado de vocês duas, que são grandes especialistas do direito internacional. A minha especialidade é o direito ambiental, então eu vou fazer, Marina, esse recorte mais a partir do direito ambiental, mas como tu colocaste muito bem, como um direito humano que ele está integrado em toda essa tua apresentação, desde a questão da responsabilidade social, dos impactos, das vítimas, o direito ambiental ele está permeado, então, nesse debate. Eu tive a oportunidade também, assim como a Marina, de ir a Mariana, e aí essa discussão em relação à terminologia, ela realmente é muito forte.
se nós estamos falando de um desastre de Mariana, se nós estamos falando de Bento Rodrigues, isso ficou muito evidente, ou quem sabe também o desastre da própria Samarco, né, e provocado pela empresa, e reforçar então essa responsabilidade da empresa. Eu tive a oportunidade de ir para a data que marcou então o primeiro ano pós-Mariana, eu estive em 2016, e também pudemos, então, nessa comitiva formada pelo Conselho Federal da OAB, com advogados da Comissão de Direito Ambiental da Nacional, ir para conversar com a cidadania e para fazer essa interlocução dos cidadãos e identificar como é que eram as demandas, de que forma a advocacia e especialmente a ordem, como também uma instituição que tem esse papel integrador da cidadania, com o cumprimento das leis, o que nós poderíamos fazer? E foi realmente muito chocante. As perdas humanas não foram tão significativas como no posterior desastre de Brumadinho, que também está ainda mais recente, mais presente, porque também teve perdas humanas muito significativas, mas as perdas ambientais, e como a Marina destacou, históricas, as perdas do nosso patrimônio histórico e cultural, é muito chocante se confrontar com aquela realidade, com pessoas que tinham casas naquelas localidades há mais de 200 anos, tinham propriedade. Nós vemos, eu estive dentro da comunidade de Bento Rodrigues, nos franquearam acesso, e nós vemos o patrimônio histórico, então o caminho real foi destruído, ele está hoje protegido ali por algumas sacos de areia, mas tu vê aquele patrimônio que vai se perder. E eu vejo como um dos elementos muito importantes nós sempre destacarmos, e que foi uma das coisas que mais me chama a atenção, é que parece que há uma intenção de nós soterrarmos aquela história, de nós encerrarmos com essa memória. Então, esse direito do cidadão, daquelas pessoas que moravam ali, até nós como brasileiros, de termos isso na nossa memória e disso ser mantido historicamente. Não só a memória que está soterrada, a história que ficou soterrada, mas também esse desastre. Essas informações desse desastre, elas estarem aparentes. Nos foi dito muito que a retomada das atividades da empresa necessariamente causaria um novo desastre. A continuidade do soterramento do que ficou ali. E eu me lembro muito de outros países que mantêm essas histórias vivas, como, por exemplo, o Vesúvio, na Itália, né? Então, ali, tu vê aquele desastre, ele é aparente, claro, é natural, mas ele fica ali evidente para que todos lembrem o que ocorreu. E a memória desse desastre de Mariana, ela precisa ser sempre lembrada na nossa história. Então, eu até... Tatiana, te peço que tu me avise o tempo, eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas eu me alonguei nesse ponto porque ele foi muito marcante. Aquelas pessoas são vinculadas àquela história, são vinculadas àquela terra. Eu conversei com um senhor que destacou assim, eu morava lá em Bento Rodrigues e pagava, pode parecer esdrúxulo, mas ele disse assim, eu pagava R$1 a cachaça. E agora eu moro em Mariana e pago R$5. Então, assim, essas pessoas estão sendo submetidas, foram arrancadas das suas casas, foram arrancadas da sua cultura e de uma possibilidade de vida que eles não têm mais na cidade, porque Mariana é uma cidade grande, perto do distrito de Bento Rodrigues. E era uma comunidade mais rural. Então, essa gravidade de tirar essa possibilidade da terra, da moradia, da história, foi o elemento que mais me marcou. Eu vou agora passar para alguns pontos que eu anotei da fala da Marina, muito interessantes em relação à questão da culpa das vítimas. Isso é muito grave e isso se deve justamente pelo que tu chegaste lá no final, pela importância econômica que essas empresas têm para essas comunidades. Essas comunidades dependem dessas grandes empresas e não veem os danos ambientais, os danos sociais, os danos econômicos como graves, eles querem manter aquele emprego. E Minas Gerais, e aí, claro, nós estamos aqui as três gaúchas, né, falando de algo que aconteceu lá em Minas Gerais, mas Minas Gerais não aprendeu, me parece, com tudo que ocorreu, não só na sua história, mas com o que vai ocorrer daqui para frente. Pós-Mariana, e aí esse é o papel do direito, né, mas pós-Mariana,
o Estado continua, como a Marina destacou, desregulamentando as normas ambientais e facilitando com que esses desastres aconteçam novamente. Então, Minas Gerais, pós-Mariana, aprovou normas de flexibilização do licenciamento ambiental. Então, se já está marcado na história desses desastres justamente um descaso em relação ou ao cumprimento ou à flexibilização das normas ambientais, eles estão cada vez sendo mais permissivos em relação a técnicas de barragem, a técnicas de armazenamento dos resíduos, a classificação do tipo de empreendimento, do risco daqueles empreendimentos. E isso é muito grave. O papel do direito perante os desastres deve ser de garantir uma estabilidade das normas ambientais durante um longo período de tempo, para que nós saibamos com o que nós estamos lidando, e não é o caso, porque nós vemos que, por exemplo, como Mariana e como Brumadinho, são empreendimentos que operam há mais de 50 anos, e nós sabemos que as normas mudaram muito ao longo desse período, e mais do que isso, nós temos cada vez mais movimentos em um sentido contrário do que nós já garantimos há menos de 50 anos, mas a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, então lá em 1981, nós conseguimos um equilíbrio, uma norma que mostrava como é que deveria ser a política ambiental no Brasil. Só que, ao invés de nós mantermos essa estabilidade, nós estamos cada vez mais rompendo com ela. Então, existem grandes projetos de lei para cada vez mais flexibilizar essas normas. E no caso dos desastres, essas normas têm múltiplas funções. E uma delas é em relação à fiscalização desses empreendimentos. O licenciamento ambiental é um dos elementos que compõem esse processo de fiscalização. Esses grandes empreendimentos que as transnacionais implantam, especialmente em países que são mais vulneráveis, economicamente, socialmente, em países que eles podem explorar muito mais os recursos naturais, a mão de obra, eles implantam, então, esses grandes empreendimentos de grande impacto que são necessariamente sujeitos ao licenciamento ambiental. E, consequentemente, então, à fiscalização. Só que também esse enfraquecimento das normas se reflete no enfraquecimento dos órgãos de fiscalização ambiental. E que isso é um grande processo que nós estamos vendo, seja retirando os orçamentos dos órgãos de fiscalização, seja também reduzindo, né, as normas que recaem sobre esse tipo de empreendimento. E o papel do direito também se reflete, aí o direito ambiental traz isso de forma muito presente, que é a informação. E aí a Marina trouxe alguns relatos em relação à informação. Isso, essas empresas possuem normas, essas empresas divulgam algumas informações, mas, na verdade, a informação ela é parte essencial da prevenção desses desastres, de nós garantirmos que eles não ocorram, porque, como a Marina destacou, assim, bom, existem as normas, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem o que vão fazer com elas. Então, foi isso que aconteceu em Mariana. Existia todo um plano de prevenção, e aí eu estou indo até um pouco além do que as normas sociais ou de responsabilidade social, socioambiental da empresa, mas existiam normas básicas de emergência. Assim, deveria soar um alarme, isso aconteceu tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Deveria soar um alarme, esse alarme deveria soar nas comunidades próximas, deveria soar em todos os ambientes. Nada disso ocorreu. E mais do que isso, essas informações sobre a atividade da empresa também eram cada vez mais abafadas. E aí, bom, Brumadinho nem se fala, porque já se tinha, e tanto Mariana quanto Brumadinho, já se tinha conhecimento dos riscos do que estava para ocorrer. Já existiam laudos que demonstravam que iria rachar a barragem, já tinha laudos que estava cedendo a barragem. Então, assim, todas essas informações, elas integram e elas vêm do direito, esse dever de informar e o direito de todos os cidadãos também de receber a informação desse direito ambiental, e ele serve como prevenção e depois também, pós-desastre, ele tem que vir como
um elemento essencial para buscar reparação, para fazer o nexo causal, buscar responsabilidade. A gente tem que ter essas informações de forma muito clara. Então, como o desafio também era falar um pouco do papel do direito, eu anotei essas questões. Também tu falaste do véu corporativo, e isso é um tema que marca a história da humanidade. O pós-período industrial, essas empresas, essas grandes empresas transnacionais, elas adotam essa postura há muito tempo. Há muito tempo o planeta vem sofrendo com esses grandes desastres, agora cada vez mais frequentes, mas nós temos históricos impressionantes de como essas empresas se instalam em países vulneráveis, se instalam perto de comunidades vulneráveis, porque talvez não sejamos um país tão vulnerável, mas no momento que tu coloca um empreendimento desse junto a pequenas comunidades carentes, são evidentemente estas comunidades que vão ser atingidas. E aí eu gosto muito, e eu vi que a professora Tatiana está sempre colocando ali as informações extra aqui para os alunos, mas eu gosto muito do caso de Bhopal, que é um caso da Union Carbide, porque eu gosto que tem um filme que retrata também bem, está documentado em várias doutrinas, mas também tem um filme que ilustra bem, e que mostra que eles implantaram uma grande indústria junto a uma comunidade extremamente carente e que até hoje nunca recebeu nenhuma indenização por aquele desastre. Na verdade, foi pago até hoje $1 pela essa empresa, que é a Union Carbide, que é uma empresa de pesticidas, que explodiu e matou, e até hoje tem pessoas que nascem, então, com deformidades decorrentes desse grande desastre. Isso, infelizmente, tem marcado a nossa história, nós precisamos reverter, sim, eu não tenho a resposta para a provocação da Marina, de quais são os mecanismos que nós vamos conseguir buscar essa responsabilização, e eu concordo que essa responsabilização ela não pode ocorrer localmente, porque essas empresas elas saem dessas comunidades, elas saem desses países e seguem as suas operações de êxito, né, nos seus países de origem e em outros locais. Então, eu não tenho a resposta, mas eu acho que esse é o grande... Tu deixaste a grande provocação aí para o final, que eu vejo que realmente é o nosso desafio e é o desafio do direito. É como realmente nós vamos responsabilizar pós-ocorrência, nós não queremos que ocorram, mas na medida que eles ocorrerem, nós precisamos buscar essa responsabilização. Por hora é isso. Obrigada. Bom, acredito que eu, na verdade, vou passar a palavra direto para a Marina, para que a gente possa fomentar esse debate. Depois a gente volta em alguns pontos com alguns questionamentos que foram levantados. Daí, por favor, né, vocês duas podem dar as suas contribuições. Mas, Marina, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Marília, pelos teus comentários. Na verdade, eu fiquei muito feliz, até porque a gente teve uma experiência muito parecida, né? No local, nessa visita, e é impactante, né? Como tu disse, ver aquilo, né? Essa realidade. E também foi uma experiência que para mim impactou, compartilhando ainda o que a Marília falou, né? Eu visitei a casa de uma ex-moradora de Bento Rodrigues que estava morando em Mariana, numa casa alugada pela Samarco na época, e ela me disse o seguinte: a minha vida é esperar, porque na verdade eu não posso planejar nada, porque primeiro eu estou numa casa alugada que não é minha, que o proprietário pode me despejar se ele quiser, ou a empresa pode parar de pagar o aluguel. Então, eu não consigo ter certeza de que eu vou permanecer nesse lugar, ou por quanto tempo eu vou permanecer nesse lugar. Então, eu não consigo nem projetar minha vida nesse lugar. Eu perdi completamente o contato com as pessoas, moradores, meus vizinhos, porque quando a lama vem, ela... né, devastou tudo, inclusive celulares. Pensem, se você perde teu celular no dia, tu não tem... a tua lista telefônica sumiu, tu não sabe, a gente não tem o telefone de ninguém, né, de cabeça muitas vezes, então tu perde os contatos, né? E tu também
começa uma angústia, né? Porque tu também não sabe se tu vai voltar para ali, se tu vai para um outro lugar, se a promessa era de reconstruir, né? Construir uma nova Bento Rodrigues, que até agora não saiu do papel para realocar essas pessoas. A Samarco, a empresa, ela dá uma ajuda financeira para essas pessoas, mas é muito pouco para elas se manterem. Então, muitas dessas pessoas também viviam da questão da terra, que é o que tu comentou, né? Tinham seus animais, criavam seus animais, e daqui a pouco essas pessoas elas se veem na cidade, num ambiente completamente diferente, também não tendo emprego, ganhando muito pouco e tendo custos de vida maiores do que elas teriam na sua cidade natal, né? Na sua localidade natal. Então, nesse ponto é bem impactante os depoimentos. E eu, enfim, compartilhei, né, contigo dessas vivências agora, relembrando sobre isso. E com relação à questão do véu corporativo, que foi a última coisa que tu colocou, falou de alguns casos, né? Eu acho que um caso muito emblemático e que quem tiver interesse pode dar uma olhada é o caso da Chevron, que foi uma empresa que se estabeleceu no Equador. Lá também, né, aconteceram uma série de danos ambientais no Equador. A empresa ela foi responsabilizada pela justiça equatoriana, só que no período em que estava correndo o processo, a empresa simplesmente deixou o país, retirou todos os bens, e na hora de executar aquela decisão judicial, não existia a possibilidade, porque a empresa já não estava no país, já não tinha bens no país. E aí, onde eu vou conseguir cobrar, né, aquela indenização, aquela responsabilização da empresa? E as partes começaram a buscar perante a justiça dos países onde a Chevron, né, ainda tinha uma subsidiária, ou perante os Estados Unidos, onde estava localizada a empresa mãe, e tentando executar essa sentença. E até o momento eles não conseguiram executar, inclusive uma das tentativas foi perante a justiça brasileira, tentativa de executar, né, essa sentença estrangeira aqui no Brasil, já que a Chevron ela tinha uma subsidiária aqui no Brasil. E aí é um caso bem interessante para olhar, né, sobre questão de homologação de sentença estrangeira. E a sentença ela não foi homologada aqui no Brasil, porque a justiça brasileira entendeu que a Chevron Brasil Petróleo é uma subsidiária indireta e uma pessoa jurídica distinta da Chevron Corporation. Então, é um exemplo claro de véu corporativo, em que inclusive tem os mesmos nomes, né? Ambas são Chevron, se sabe que é uma subsidiária daquela empresa, mas mesmo assim a justiça brasileira entendeu que eram entidades diferentes e que então não teria como executar a subsidiária no Brasil por um crime praticado pela Chevron no Equador. Então, reforça essa ideia do véu corporativo. E como tu falou bem, Marília, a necessidade de a gente ter alguma instância internacional, não pode ficar a cargo do Estado a responsabilidade, a única responsabilidade, né, de proteger esses direitos humanos. E é uma temática também importante, né, porque a gente tem sempre e continua sempre vinculado à ideia como o Estado violador e o Estado protetor de direitos humanos. E agora a gente percebe que não é só o Estado, né, e não cabe só a ele proteger, e a gente precisa buscar isso através das instâncias internacionais. Só que a gente tem visto que esse movimento ele não tem acontecido, né, principalmente dentro da Organização das Nações Unidas. A gente tem visto um movimento muito mais forte de soft law, e isso também tem a ver com algo que tu comentou, que é uma longa história, que eu trato, inclusive, no primeiro capítulo da minha tese, que é a relação entre Estado e empresas privadas e o direito internacional. E a gente pode perceber que, na verdade, essa relação entre Estados e empresas ela foi moldando o direito internacional ao longo do tempo. Inclusive, o pai do direito internacional, que é conhecido como pai do direito internacional, que é o Grotius, ele começou a escrever um dos seus principais livros, que é Mare Liberum, advogando para uma empresa privada, que era a Companhia das Índias Holandesas, enfim. Então, a gente vê essa relação muito intrínseca entre o direito internacional e as empresas, e como o direito internacional ele foi se moldando a partir das empresas e da necessidade de proteger, muitas vezes, o interesse dessas empresas.
E qual é um outro problema também do direito internacional nesse sentido? É que a gente sabe que no direito internacional, para um Estado se vincular a uma norma internacional, ele precisa ratificar essa norma. E mesmo que a gente venha a ter um tratado, né, sobre empresas e direitos humanos, a questão é como fazer com que esses estados se vinculem a esse tratado. Inclusive, essa proteção das empresas, ela não ocorre só em relação ao país em desenvolvimento que precisa assegurar esse investimento. Os países da onde provém essas empresas mães também protegem essas empresas. Tanto é que o grupo que aprovou a criação de um grupo para... Os países que aprovaram a criação de um grupo para estabelecer um tratado internacional sobre empresas e direitos humanos, os países que votaram contra geralmente são países onde essas empresas elas têm as suas matrizes. Então, votaram contra a elaboração de um tratado vinculante sobre empresas de direitos humanos, Estados Unidos, né? A União Europeia tem se posicionado contundentemente contra um tratado vinculante e tem apoiado diretamente os princípios orientadores, né, sobre empresas de direitos humanos, que é o quê? Uma norma de soft law baseada numa ideia de responsabilidade social corporativa. Então, a gente vê que da onde provém essas empresas transnacionais, sua grande maioria, Estados Unidos, Europa, eles também estão protegendo essas suas empresas, né, a partir do momento em que eles se posicionam contra a elaboração de um tratado vinculante que responsabilize essas empresas. Então, é algo que a gente precisa, talvez, buscar um meio alternativo. Como tu falou, não temos uma resposta, né? Mas qual seria um meio alternativo? Porque normas de soft law, a gente viu, né, que elas têm um lacre, né? Elas não efetivamente obrigam os estados, não vinculam. Por outro lado, um tratado vinculante, ele vai ser dificilmente aprovado ou ratificado por países, né? Então, a gente tem que buscar uma alternativa, né, que é muito complicada. Até eu vou aproveitar, nós tivemos aqui em Porto Alegre a visita no ano passado do professor Michel Prieur, que é um dos defensores, então, de termos um pacto internacional do direito humano ao meio ambiente, que ele acha que entre as alternativas de hard law que nós teríamos seria o melhor caminho, mas é uma discussão que já se estende por muitos anos e bem como tu disseste, que vai depender, assim como os outros 2 pactos internacionais, vai depender da ratificação. Então, não sei se é o único... Nós não devemos eliminar nenhum caminho, acho que esse caminho precisa ser seguido, mas realmente nós precisamos encontrar outros mecanismos. E tem uma participante que destacou assim, não seria o momento de nós, então, responsabilizarmos os estados, a própria responsabilidade do estado, dos órgãos ambientais. E nós, do direito ambiental, sempre discutimos isso e que nem sempre é alternativa, porque, na verdade, nós estamos duplamente onerando o estado, que, de certa forma, acaba sendo... nós estamos onerando o próprio cidadão que já foi penalizado, porque o Estado, nós somos o Estado, assim, então essa discussão nem sempre é suficiente e eu não vejo como salutar nós nos virarmos para uma indenização, uma reparação vinda do próprio Estado, que é do próprio cidadão. Eu vejo que nós temos um caminho, talvez, que eu não consigo aceitar que nós não sigamos por ele já há tanto tempo, que são os grandes fundos ou seguros, que as empresas, ao empreenderem, ao lucrarem excessivamente através da exploração dos recursos naturais, elas tenham que fazer depósitos, grandes investimentos ou grandes seguros, para que em casos de acidente isso possa se reverter para o meio ambiente, porque nós sabemos que existem alguns fundos, eles são muito fracos, muito incipientes, e os fundos públicos são utilizados para caixa único, para despesas outras que não a reparação e o retorno para o meio ambiente. Assim. Então, nós realmente precisamos, como a gente já falou, né, Maria, não tem a resposta, mas a gente precisa começar a fortalecer um caminho do meio. E só para complementar, assim, que é um ponto que eu trago muito na minha tese, mais para o final, é a questão do direito internacional do investimento e do direito internacional dos direitos humanos.
Então, são dois ramos do direito internacional que eles têm caminhado de forma completamente separadas e apartadas. Então, a gente vê o direito internacional dos direitos humanos visando cada vez mais elaborar tratados, convenções para proteger direitos humanos, e o direito internacional do investimento buscando assegurar a proteção do investimento. E é impressionante como o direito internacional, a questão da responsabilidade das empresas, ela começou a ser negociada pensando a partir de uma perspectiva do direito internacional do investimento. Só que o direito internacional do investimento, ele acabou caminhando sozinho, de forma apartada, né, e evoluiu muito ao se desvincular da ideia de responsabilização das empresas por esses investimentos. E aí, eu acho, sim, que o caminho, e é algo que a gente precisa fazer no direito internacional, e talvez quem está pensando em teses e discutindo, é a gente conseguir unir e dialogar essas duas áreas, porque são as duas áreas que vão juntas encontrar uma solução, talvez, né, um caminho possível para a responsabilização dessas empresas. Não adianta a gente ter um direito internacional dos investimentos que vai buscar sempre proteger, né, o investidor, sem trazer cláusulas de responsabilidade, né? Os acordos de investimentos não conterem cláusulas de responsabilidades, ou, que nem tu falou, né, a proposta de um fundo, talvez, para assegurar situações de indenização. Então, eu acho que teria que evoluir na perspectiva de conciliar e unir e dialogar entre essas duas áreas, porque a gente acaba, o pessoal que é dos direitos humanos, né, dialogando com os direitos humanos, o pessoal que é do direito nacional do investimento, dialogando somente entre eles, e não há um diálogo entre esses dois ramos do direito internacional. Então, acho que ali também é uma possibilidade de caminho. E Tati quer abrir para as perguntas? Tem alguma pergunta? Tem várias. Eu não tenho ideia. Nós temos ali já 9 anotadas. Se vocês forem no Notas Compartilhadas, nós temos diversos comentários ali, que são alguns extratos, né, das perguntas feitas. Primeiro, antes de colocarmos ali, então, sensacional, assim, eu acho que hoje, nossa, tá uma discussão muito bacana, tangencia, né, diversas áreas aqui, Marina trazendo sempre a perspectiva do direito internacional, a Marília aqui do direito ambiental, doméstico, então, nossa, é uma interlocução muito bacana. Sabes que esse caso, até do Equador, da Chevron, é muito interessante, porque ele tangencia diversas questões, né? Não só em relação, por exemplo, ao dano ambiental que ocorreu internamente e que foi bastante noticiado e na verdade, é um dano que passa assim, um tempo bastante longo, né? Não foi uma perpetuação assim, de um dano ambiental. Então, para o estudo do âmbito do direito ambiental, ele é muito legal. E em relação ao direito internacional, veja, quando a gente fala de investimentos, a gente fala muito em proteção do investidor e como o investidor poderia, de certa forma, estar protegido diante de uma nacionalização ou de algo que o Estado onde essa empresa está situada poderia realizar contra essa empresa, né? Mas daí me corrija se eu estou errada, até podemos falar um pouco mais sobre isso, mas nada fala também sobre a própria responsabilidade que essa empresa terá em relação àquela localidade. Daí, por exemplo, o problema, né, em relação ao direito interno é justamente o direito ambiental, essa questão do véu corporativo, que a gente visualiza em diversas decisões judiciais, né? Tem a questão do véu corporativo, ela, por exemplo, é bastante conhecida no âmbito do direito até do consumidor, né, em que, de certa forma, quebrar esse véu corporativo pela semelhança das empresas torna muito mais fácil. E daí, na tua fala, por exemplo, nesse debate, me lembrei muito do caso Panasonic, né? Ok, a Panasonic Global e a Panasonic Brasil era a mesma, então a gente tinha que oferecer uma proteção àquele que comprou lá uma câmera e teve problema, que é o caso base de direito do consumidor internacional aqui no Brasil. Então, véu corporativo não existe, tá, mas daí a gente fala da Chevron, fala de homologação de sentença estrangeira e a gente não consegue fazer essa conexão, sabe? Não sei se existe, assim, até uma discussão nesse sentido, mas 2 pesos e 2 medidas me parece ser algo bastante interessante, né?
Se para o consumidor a gente já consegue abrir, por que não para o ambiental? Afinal, aqui a gente está falando também de consumo sustentável, a gente também está falando de uma ligação do desenvolvimento sustentável como um todo, né? Então, assim, várias questões vocês falando me veio assim à mente, muito interessante. Algumas das discussões que nós temos aqui. Eu não achei o caso da Holanda, depois se tu puder só me dizer o nome certinho para eu colocar, eu achei apenas um caso em relação à Vale no Reino Unido, que eu colei para o pessoal. Mas assim, a primeira pergunta nós temos ali, sobre a parceria público-privado e as Nações Unidas contribuir para eximir o Estado de responsabilidade. O projeto de tratado existente dialoga com isso? Não poderíamos falar em omissão do Estado enquanto o tratado ainda não existe, já que soft laws não são vinculantes e logo não criam essa desobrigação de fato? Acho que essa é uma pergunta sobre a fala da Marina, né, no início, em relação àquela parceria público-privado que poderia, de certa forma, tirar do Estado a responsabilidade, né? Depois ali. Seria o processamento de pessoas jurídicas no exterior uma forma de incluir desastres como sendo uma das possibilidades de jurisdição universal, como pirataria, terrorismo? Pois dessa forma não seria mais possível aplicar o fórum non conveniens, que limita a jurisdição de foro conveniente de proximidade, né? Normalmente utilizado como pela corte americana citada pela professora. Fazer um apanhado, né? Vamos falar de algumas para daí a gente conseguir, talvez, dialogar. Responsabilidade das empresas transnacionais pelo direito internacional não poderia gerar interferências, ainda que indiretas, de um Estado no outro? E essas interferências, talvez, de um país em relação ao outro, visualizamos aqui o caso da própria Chevron, né, em relação a não conseguirmos cobrá-la, seja no exterior, já que ela esvaziou. E depois, a monetização dos riscos ambientais, laborais, para fins da responsabilidade dessa marca em Mariana e depois em Brumadinho, são insuficientes para dar resposta ético-jurídica que as famílias sofreram. O status quo ante não retornará mais, seja em termos ambientais, seja em termos humanos, vidas, histórias, patrimônio, como bem citado aqui também daí pela Marília no debate. Quais seriam as alternativas para o direito dar uma resposta eficiente para esse estado das coisas? Se não me engano, foi uma pergunta da professora Juliane, minha colega lá da UF, que também nos acompanha. Acho que a gente pode fazer essas 4, né? Um monte de pontos já aqui para a gente debater, depois a gente volta para as demais. Deixo a vocês. Na verdade, assim, são questionamentos que a gente também se faz, né? Não tem uma resposta clara sobre alguns dos questionamentos, e são as críticas também que aparecem nessa discussão que eu acho que é importante a gente trazer. Com relação à questão da parceria público e privado e a ONU e a questão de eximir o estado de responsabilidade. Também é uma preocupação, né, porque a gente não pode eximir o estado de responsabilidade. A questão, acho que principal é aqui, que no direito internacional, para a gente ter acesso ao direito internacional, primeiro precisa se esgotar os procedimentos internos. Então, primeiro, a responsabilidade ela é do Estado, ela continua sendo do Estado, e depois, caso o Estado não dê essa resposta, a gente vai buscar no âmbito internacional. O objetivo aqui é criar mais um mecanismo, eu vejo, né, de possibilidade de responsabilização do Estado, saindo da esfera interna. O Estado ele não vai deixar de ter a obrigação de proteger, né, aquele direito, ou de respeitar aquele direito, ele continua ainda tendo. A intenção é buscar um outro mecanismo, porque justamente o Estado, muitas vezes, ele está preso à empresa, porque ele precisa daquele investimento, é aquilo que mantém empregos, as receitas dos municípios. A questão aqui, quando eu falo de parceria público-privado, que é a minha preocupação, é justamente pensar que, a partir do momento em que a gente tem uma soft law e que os estados passam a se preocupar com uma responsabilidade social corporativa, o Estado se exime. Tanto é que
é algo também que eu queria colocar aqui. Muitas pessoas e autores associam o movimento de responsabilidade social corporativa aos anos 2000, quando se passa a ver inúmeras denúncias de violações de direitos humanos praticadas pelas empresas. O caso Bhopal, que a Marília comentou, é um marco nesse sentido, e no movimento de responsabilidade social corporativa. Só que, na minha tese, eu defendo que esse movimento ele é anterior, ele é um movimento que surge nos anos 80, quando a gente tem uma mudança de paradigma para um paradigma neoliberal. E o que é um paradigma neoliberal? É uma desregulamentação do Estado. Então, o que acontece nesse período? O Estado ele passa a se desregulamentar e, ao mesmo tempo, as empresas elas precisam se legitimar. Quando a gente tem um processo neoliberal do Estado, ocorreram inúmeras privatizações. Então, as empresas que eram do Estado, agora elas passam a ser empresas privadas, e as empresas, para se legitimar nesse contexto, elas passam a adotar normas de responsabilidade social corporativa, dizendo, olha, essas empresas agora são privadas, mas a gente ainda continua preocupado com a sociedade, a gente ainda continua preocupado com os indivíduos, e por isso nós vamos assumir essa responsabilidade de adotar medidas sociais corporativas, já que o Estado está passando por esse processo. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente defende esse movimento de responsabilidade social corporativa, como eu falei, não dizendo que ele é algo que deve ser totalmente descartado, mas a gente tem que cuidar e entender o que ele significa. Ele significa transferir do Estado para a empresa esse papel de regular e que está sendo legitimado por essa parceria público-privado, a partir do momento em que a ONU vai trazer as empresas para dentro, para dialogar, para estabelecer padrões e comportamentos, e legitimando as empresas, porque vejam que a gente tem uma organização internacional que legitima os mecanismos de responsabilidade social das empresas. Então, a gente vê a própria ONU também eximindo o Estado de responsabilidade, no sentido de que eu estou autorizando o Estado a desregular, mas as empresas estão regulando, mas ao mesmo tempo eu quero que o Estado proteja. Então, a gente cria uma situação em que o Estado ele está contribuindo para esse movimento, o Estado não está interessado em regular, e a ONU está legitimando esse movimento quando a gente fala em parcerias público-privadas, Só que, claro, a gente também não pode excluir as empresas do diálogo, isso é importante falar, Então, qualquer instrumento normativo, ele vai ter que contar com a participação das empresas também, até para que ele seja eficaz. Então, a crítica aqui na parceria público-privado é muito mais no sentido de legitimação desse movimento de responsabilidade social corporativa por parte da ONU, enquanto um instrumento que muitas vezes substitui a regulação por parte do Estado. Num movimento de um Estado mais desregulamentado para favorecer o fluxo de investimentos. Não sei se respondi isso. E aí, claro, a proposta ela surge de pensar, talvez, na questão da extraterritorialidade, e aí eu concordo com a pergunta, será que isso não poderia gerar interferências, ainda que indireta, em um outro Estado? Claro, é uma preocupação, porque a partir do momento em que tu pode demandar em um outro Estado, pode haver, de certa forma, uma interferência daquele país, a partir do momento em que ele vai estar condenando, ainda que seja uma empresa, a pagar, isso vai ter impacto, talvez, num país de forma indireta. Mas, ainda assim, a gente está falando de uma responsabilidade, uma possível responsabilização da empresa quando o Estado não fizer. Então, e eu acho que é um caminho daí possível, sim, essa questão da utilização da extraterritorialidade na questão de condenação das empresas.
Deixa eu ver, deixa eu lembrar, se a Marília quiser me ajudar, lembrar o que eram as outras questões. Então, ali nas notas compartilhadas, qualquer coisa, você só clicar ali no lado. Tá, aqui em cima. Mas até eu não estudo tanto esse tema da Marina, que é da responsabilidade social, mas sempre estudo o da responsabilidade socioambiental. E em relação à responsabilidade socioambiental, não existe tanto essa crítica, né, que tu colocaste em relação da ONU, porque realmente isso não pode substituir as normas do Estado. Na responsabilidade socioambiental, nós sabemos que é feito um mau uso, muitas vezes, dessa ferramenta, como um marketing verde, um greenwashing das empresas publicizarem que são verdes, que possuem essa responsabilidade socioambiental. Mas no direito ambiental existe um limite que deveria ser bem marcado, é que a responsabilidade socioambiental ela não diz respeito às normas que são reguladas pelo Estado, ela vai além. Então, se a empresa quer fazer mais do que o dever ambiental dela, do que a responsabilidade ambiental que as normas prevêem, então ela se insere nessa esfera de responsabilidade socioambiental. Mas eu acho que existe uma proximidade muito grande com o que tu estás tratando, porque isso é feito, sim, um mau uso, e, na verdade, fica muito no papel e pouco na prática de se tornarem empresas realmente responsáveis. E do diálogo para a construção normativa que tu colocaste, depois eu tenho a anotação das perguntas, Tati, mas eu vou só aproveitar aqui o gancho. A Marina colocou a questão do diálogo necessário para a construção das normas. E eu vejo que esse é um espaço que nós estamos bastante atrapalhados na atualidade, porque existe uma pressão, muitas vezes, de apenas alguns setores mais fortes, e as construções das normas são feitas com esse olhar. Nós estamos vendo uma perda de espaço social, uma perda de espaço para o diálogo da construção dessas normas. Então, assim, nós perdemos esse balanço, esse equilíbrio necessário de diálogo para a construção das normas. Vemos setores muito bem representados nas construções das normas, representados dentro do nosso legislativo, e aí, claro, eu estou falando no olhar interno, né, em âmbito nacional, mas é muito forte, setores representados e falta de diálogo. Então, as normas estão sendo feitas para atender alguns poucos setores poderosos, e aí essas grandes empresas muitas vezes estão representadas, e nós não vemos a participação dos demais setores da sociedade nessa construção. Só quis aproveitar porque a lei do licenciamento ambiental ela tem sido muito marcada por isso. E a história brasileira do licenciamento ambiental, e aí vem junto a fiscalização ambiental e todas as normas da política nacional de meio ambiente, elas foram lá, mesmo num período não democrático, marcadas por um equilíbrio, por um diálogo, por um consenso de interesses. Tanto que ela é muito protetiva e, ao mesmo tempo, ela foi capaz de permitir que o país se desenvolvesse economicamente também. Então, ela criou esse equilíbrio, e hoje nós vemos a discussão da nova lei completamente desequilibrada, com fortes interesses, com interesse de desregulamentação, com interesse de alta liberação de permissividade em relação às normas ambientais e pouco diálogo com a sociedade. Esse era o meu gancho. Perdão. Sim. E assim, só para complementar a questão da extraterritorialidade, a gente já tem o draft 0 do Tratado Internacional, Tati, não sei se tu tem o link ali, que é interessante olhar, depois eu até posso colocar, que a maioria, e aí a gente vê a questão da pressão das empresas, né? A maioria dos pontos que estavam sendo colocados durante o grupo de trabalho para a elaboração desse tratado acabaram não se concretizando no draft 0. A questão da extraterritorialidade é uma delas, né? Nesse draft 0, eles nem fazem menção, o texto nem faz menção à possibilidade de uma responsabilização extraterritorial, especialmente em razão da pressão dos países considerados desenvolvidos, né? Por essa preocupação de que vai haver uma demanda maior, né, em face às suas jurisdições. Então, o posicionamento dos países, principalmente da União Europeia, nesse sentido, foi bastante importante para retirar qualquer discussão sobre esse tema do tratado, que eu vejo que seria uma das discussões mais importantes. E além disso,
a gente percebe que o tratado, ele tem essa versão, né, o draft 0, ele tem se aproximado muito mais do que são os princípios hoje, né, orientadores para empresas de direitos humanos, do que da perspectiva que se existia de buscar uma responsabilização maior das empresas. Tanto é que no texto, esse prévio do tratado, eles não fazem menção às subsidiárias, sendo que é uma das questões mais importantes da gente discutir, né? A gente continua e volta a estaca zero, que é falar e responsabilizar a empresa mãe, mas ainda permanecendo o véu corporativo e sem fazer qualquer menção de forma contundente com relação à responsabilidade das empresas subsidiárias. Então, eu acho que é bem interessante a questão 2, que fala sobre a jurisdição universal. Talvez é um caminho interessante de se pensar esse tema, né? que não li nada ainda, pelo menos, né, que faça essa discussão entre jurisdição universal e responsabilização das empresas. Eu acho que é um aspecto interessante e que pode ser levado, sim, em consideração para a gente pensar numa perspectiva de responsabilização dessas empresas a nível, vamos dizer assim, internacional, né? Porque, na verdade, os estados eles têm deixado a desejar na hora de implementar medidas. Bom, temos ali mais algumas questões. Eu vou passar para a pergunta 8, se vocês quiserem me acompanhar, depois a gente volta um pouquinho. Evidente a existência de falha na fiscalização do órgão ambiental, principalmente em Brumadinho. Diante disso, qual a alternativa para evitar esses desastres diante dessa falha? Será que vale repensar na responsabilidade objetiva do órgão ambiental, Estado, nessas situações, ou isso, de certa forma, diminuiria a responsabilidade da empresa de forma significativa? Como fazer para que os programas de compliance das empresas se tornem mais eficazes? Talvez aqui a questão do compliance, uma limitação, talvez, desse compliance em relação a soft law, até esse debate em que pese tenha nascido lá na década de 70, tenha estagnado um pouco aí nos anos 90, nos 2000, mas daí eles, de certa forma, voltam, mas não voltam, né? Talvez poderíamos debater um pouquinho sobre isso. A pergunta número 6, fala-se da criação de um tribunal ambiental. Isso ajudaria em relação até ao véu corporativo parecer um problema que, de certa forma, tira a responsabilidade a nível interno? Presumo eu, né? Estou aqui conjecturando da pergunta da pessoa. Mas talvez por tirar essa possibilidade internamente, será que a gente poderia ter um tribunal específico? Talvez até o que a Marília tem estudado em relação a alguns tribunais específicos em outros países, no direito comparado. Talvez no âmbito internacional isso ajudaria, não ajudaria? Não sei se a gente pode debater um pouquinho sobre isso, meninas. Claro. Ali, em relação a 8, foi um pouco que eu já destaquei, assim, que não adianta nós termos um olhar de responsabilidade apenas do Estado. É claro que o Estado vai se manter responsável, existe a responsabilidade objetiva do Estado quando houver o dano e nós conseguirmos, então, realizar o nexo causal da ação do Estado ou da omissão do Estado. Nesse caso, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, a evidente responsabilidade do Estado, porque o Estado era o órgão licenciador e tomou conhecimento dessas falhas, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente mudou normas, no caso de Brumadinho, para facilitar e não considerar tão arriscado a situação de Brumadinho como efetivamente ela estava, daí mudariam as normas e a operação daquele empreendimento. Mas, realmente, como está na própria pergunta, assim, o risco disso diminuir a responsabilidade da empresa, sim, é sempre esse risco da empresa, ao final, saber que não vai arcar com isso e que após longos processos, né, então daí a gente já vai para a pergunta 6 também, porque os processos em matéria ambiental, eles não são efetivos. Nós tivemos a primeira ação civil pública em matéria ambiental, que levou mais de 30 anos para ter a sentença, a primeira, né, decisão. Então, de fato, ela não fez justiça, né? Então, a justiça ambiental, ela é ineficiente.
E aí, de fato, nós temos experiências internacionais exitosas em relação a esse tipo de demanda, inclusive em países que têm atividades de alto risco, como a mineração, a exemplo da Austrália, que tem um tribunal específico que analisa essas demandas, então é um tribunal capacitado para responder essas demandas. E ficou muito evidente na palestra da Marina que esse é um tema que passa por essas áreas. Nós falamos das áreas do direito e também temos que falar das áreas de outras áreas. Nós precisamos de muitos especialistas para integrar uma demanda ambiental. E hoje, se nós temos um desastre de Mariana que ocorreu em 2015, que nós não temos indenizações, a Marina destacou, menos de 5 bilhões de reais foram pagos até agora, só que esses danos vão durar em torno de 100, 200 anos, nós não sabemos como é que isso vai ser pago. Então, assim, a nossa justiça não é eficaz. Mas essa discussão, Tati, é uma discussão muito interessante sobre uma justiça especializada, sobre uma jurisdição especializada e a realidade da justiça brasileira, das pequenas comarcas, um único juiz. Então, assim, é uma discussão bem delicada, bem extensa. Nós temos alguns especialistas na área, assim, mas eu vejo que é necessário, sim, a nossa justiça se especializar. Mas eu não falei duas coisas que me vieram à mente, assim. O direito se mostrou ineficaz, ele não respondeu à altura a esses desastres. Essa que é a verdade. O direito não tem sido capaz de responder, seja para prevenir esses desastres no Brasil, seja para repará-los. Então, a gente precisa repensar a nossa justiça com toda certeza. E me veio também a lembrança, falaste do caso Panasonic, e um caso bem emblemático que liga essas duas áreas é o caso da Volkswagen. Também, que eu acho que sempre é interessante para os alunos estudar, porque nós estamos vivendo o caso do Dieselgate na atualidade, que diz respeito a possíveis danos ambientais pelo desrespeito das normas ambientais para uma grande empresa que é a Volkswagen. Essas são minhas pinceladas. Agora, falou da Panasonic e eu lembrei, né, a gente estava falando de 2 pesos e 2 medidas. E uma das perguntas é como obrigar as empresas perante esses mecanismos de responsabilidade social corporativa, essa ideia de compliance, né? E é interessante porque eu fiz uma pesquisa na Justiça do Trabalho para ver como se haviam algumas decisões que utilizavam os códigos de conduta da empresa para fundamentar uma decisão na Justiça do Trabalho. E esses códigos de conduta, eu falei para vocês, né, eles têm tanto uma perspectiva interna de regular, né, o comportamento dentro da empresa, mas também externa. Eu analisei mais dentro de uma perspectiva externa, mas dentro de uma perspectiva interna, na Justiça do Trabalho tem uma grande jurisprudência falando sobre a questão dos códigos de conduta e eles sendo utilizados para fundamentar decisões de dispensa por justa causa. Então, quando é a favor da empresa, no sentido de que o funcionário violou uma norma de conduta interna, isso serve, essa legislação, ela tem legitimidade, né? Se utiliza ela como fundamento, né, para uma dispensa por justa causa. Então, portanto, a gente vê que a justiça ela tem reconhecido essa legislação. E ela tem tido um caráter vinculante no sentido de possibilitar uma dispensa por justa causa, mas ao mesmo tempo aí volta, né? 2 pesos e 2 medidas. Quando a gente fala da questão da responsabilidade do entorno, a gente não consegue fazer essa relação direta de responsabilizar a empresa em si pela violação do seu próprio código de conduta, né? Ou por suas normas de responsabilidade social corporativa. E uma questão importante também dessa ideia de compliance e movimento de responsabilidade social corporativa, tem algumas pesquisas nesse sentido e pedem e que questionam as empresas. Que medidas vocês têm adotado para estabelecer mecanismos de responsabilidade social corporativa? Grande maioria das empresas diz que um dos mecanismos que elas têm adotado é estabelecer códigos de conduta. Só que aí não vai além disso, né? O código de conduta é simplesmente um instrumento que descreve uma pretensão, mas não estabelece exatamente um programa dentro da empresa que efetivamente está sendo aplicado. Então, as próprias empresas elas têm uma ideia distorcida de compliance e responsabilidade social corporativa. Para elas, responsabilidade social corporativa é simplesmente ter um código
né, que estabelece ali algumas visões da empresa, mas que não são efetivadas na prática. E quando, voltando, né, também à questão de como tornar exigível esses códigos, uma das formas é justamente unir o investimento aos direitos humanos. Eu acho que a partir dos acordos de investimento, se tu estabelecer regras nesse sentido, né, e vincular esses códigos de conduta a esses acordos de investimento, é uma forma também de obrigar as empresas. Muito embora existam uma série de críticas a esses acordos de investimento, as formas de solução de controvérsias relativas a esses acordos, é um caminho para se pensar a partir do momento em que tu passa a vincular, né, essas normas, porque aí sim, vamos dizer assim, tu está atribuindo e reconhecendo essas normas por parte da empresa, e não é só ela de forma unilateral que está afirmando, né, ou trazendo essa normativa. A partir do momento em que tu traz essa normativa e vincula ela a um acordo de investimento, isso se torna algo que não é mais só da empresa, mas é da empresa com o estado onde ela está investindo, porque vai fazer parte desse acordo de investimento. Então, eu vejo que, com relação a esses códigos de conduta, essa relação com os acordos de investimento é um caminho bem interessante de se buscar. Eu não sei se foi sobre isso que tu publicaste no livro do professor Fábio. Sim, a gente tem trabalhado muito nesse sentido dos acordos de investimento e a questão dos códigos de conduta. É aquele da Saraiva, só para compartilhar com o pessoal? Não, esse é um outro artigo. Tá, eu vou localizar aqui para colocar pro pessoal, mas sabe que isso é uma questão interessante, né? Durante a fala de vocês trouxeram muito a questão de que os códigos de conduta, eles servem muito mais às empresas do que às pessoas e do que, de fato, a proteção do meio ambiente. Mas que os códigos de conduta, eles são bastante fomentados a nível internacional, a nível ONU, ou inclusive tem surgido bastante debate acerca disso, né, da implementação desses acordos, ou melhor, desses instrumentos, dessas formas de demonstrar como a empresa esteja agindo em prol do meio ambiente, mas que de fato isso não acontece. E ao fim e ao cabo, o que isso acaba gerando é, na verdade, desastres ambientais, né? Que tem toda a sua perspectiva natural e humana por trás. Não só são causados pelo homem, mas também causam consequências ao homem. E é muito interessante porque justamente por eles atingirem a pessoa humana, que daí nós vamos visualizar diversas violações de direitos humanos, as quais vocês também apontaram, né? E uma delas que me chamou muito a atenção é essa ideia de direito à memória. Porque quando a gente fala em direito à memória, normalmente, pelo menos a mim, me vem em mente a questão da ditadura militar, a questão da verdade dos fatos, da memória, o que de fato aconteceu, e não uma questão de dano ambiental. Mas que daí a Marília falava do Vesúvio, me lembrei até de Pompeia, que é hoje em dia um lugar de visitação, enfim, que, claro, né, não vamos comparar o que aconteceu, né, lá enfim, com algo atual e com um grande envolvimento humano, mas de fato esse direito à memória de trazer, de permitir a verdade, isso acaba manchando a reputação da empresa, e a empresa não quer isso, justamente pela sua imagem, pela sua forma de investimento e como que ela vai conseguir lucrar. E a Marina traz informação de que a Samarco agora, voltando já às atividades, já está lá com um lucro, né, nesse primeiro trimestre, salvo engano, ou do ano passado, enfim. Pois é, bem alto. E daí eu fico pensando, de fato, a gente não tem como trabalhar com empresas e direitos humanos com o marco normativo que nós temos hoje, né? Esse marco normativo, ele é ultrapassado. E daí eu fico pensando, por mais que a gente tente repaginá-los, e a repaginação à vida nos anos 2000 no ambiente ONU foi importante, mas totalmente insuficiente para lidar com essa realidade e com esses impactos que a pós-modernidade agora nos traz, né? Essa influência do homem, e penso que isso acaba gerando diversos aspectos, daí ligando já para a área do direito daqui interamericano,
poxa, talvez pensar numa normativa, então, que não seja a ONU, que seja para as Américas, onde a gente encontra diversos desastres. Não é apenas a Chevron, não é apenas a Samarco, né? E esse movimento não existe, nem mesmo, penso eu, daí vocês podem me corrigir, é uma questão da própria ideia do que haver em compliance, um padrão, uma necessidade de observação por parte do Estado a nível interamericano, que é muito mais fácil a gente falar em 35 países que compõem as Américas do que 193 que compõem as Nações Unidas, né? E tampouco há essa, pelo menos eu não sei, se há já uma iniciativa a nível da Organização dos Estados Americanos nesse sentido. E daí vem uma outra questão, ok, se a gente for trazer essas cláusulas nos acordos de investimento, isso talvez não impediria também dessas empresas virem daí para a nossa região, porque de fato existem países que ainda têm aquela mentalidade que o Brasil tinha na década de 70, quando a gente começa a pensar em proteção do meio ambiente a nível internacional, que era, se for gerar prejuízo ambiental, tudo bem, o que eu quero é um retorno econômico. Era essa a posição do Brasil em 72, em Estocolmo. Ela só vai mudar em 92 no Rio de Janeiro. Só que existem países que ainda têm essa mentalidade, países que não têm talvez um desenvolvimento tão grande, que pensam que o desenvolvimento é apenas econômico, não é social, não é ambiental. Daí a pergunta é, e isso não vai levar uma fuga, e talvez seja aí um momento para a gente trazer, talvez, não só uma reflexão, mas também deixar uma reflexão para os nossos participantes, né, que aqui nos acompanham já há 100 minutos agora. Mas se vocês puderem daí fazer algumas colocações e também deixar, né, umas ideias. Só pegando um gancho, Tati, quando tu fala do compliance, eu acho que uma coisa que eu queria destacar é que não tem compliance sem a presença da sociedade civil e sem a participação do Estado. Então, normas unilaterais, códigos de condutas feitos de forma unilaterais pelas empresas, eles têm um laque, uma ausência de voz pública, né? Então, eu acho que um instrumento para que ele tenha legitimidade e para que ele realmente possa ser eficaz, ele deve contar com a participação da sociedade civil. Eu até vi que alguém colocou ali, né, que estava trabalhando com esse tema. Ele tem que contar com a participação da sociedade civil e também do Estado, porque aí todos juntos, né, vão estar... Claro, a dificuldade de diálogo ela é enorme, mas a gente só vai conseguir chegar a um meio termo, como tu disse, se a gente tiver a discussão e a pressão da sociedade civil junto às empresas e junto aos estados para a gente conseguir estabelecer um mecanismo, uma regulação que possa minimamente proteger essas pessoas. Então, para mim, a ideia de compliance ela só vai funcionar a partir do momento em que o debate for levado para a sociedade, mesmo no que diz respeito a essas normas que são consideradas internas da empresa, mas elas não são internas, porque elas têm um impacto na sociedade e no entorno. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, né? E outro ponto que também eu acho que é bem importante que tu falaste, a questão de um mecanismo talvez regional, eu acho que é interessante, mas com relação à questão da fuga de investimento é uma preocupação muito grande. Por isso que quando a gente pensa também na questão da responsabilização das empresas, seria interessante pensar ela de forma global e com a participação tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, porque a partir do momento em que tu estabelece uma regulação, os estados eles vão ter receio, efetivamente, de se vincular a essa normativa com medo de afastar o investimento. Mas a partir do momento que isso, né, ele se torna algo global, tu rompe com essa barreira de haver uma fuga de capitais. Só que a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir no direito internacional estabelecer consenso entre os estados, entre os países. Então, mas eu acho que é interessante pensar de forma global. Por outro lado, né, falou ali sobre a criação de um tribunal ambiental. Eu acho que a gente tem muitos instrumentos normativos, né, já na área dos direitos humanos, a gente tem órgãos jurisdicionais que poderiam, né,
serem também um caminho para essa responsabilização. Eu não acho que a criação de um tribunal necessariamente específico para julgar uma demanda específica que vai solucionar o problema. Eu acho que o problema está muito mais no sentido de conseguir estabelecer uma norma que tenha algum mecanismo de responsabilização em relação às empresas, do que efetivamente se constituir ou se criar um novo tribunal. Inclusive, a gente tem também, e no caso de Mariana, foram feitas denúncias perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente tem algumas instâncias em que se pode pleitear alguma responsabilização nesse sentido, né? Mas é um caminho árduo e é um tema que é provocativo e, ao mesmo tempo, tu fica com aquela sensação de eu gostaria de fazer alguma coisa, mas estou com as mãos atadas, né? E eu acho que o que a Marília falou é bem importante. A gente está olhando para uma perspectiva do direito, mas é um tema que perpassa várias áreas, né? A gente está falando de economia, a gente está falando de política, relações internacionais é isso, né? É a gente conseguir analisar um tema a partir de várias perspectivas, da economia, da política, e a gente sabe que o direito muitas vezes não acontece por questões econômicas, políticas, né? Então, pensar dentro de uma perspectiva de várias áreas é muito importante para a gente compreender essa situação e, ao mesmo tempo, quando a gente compreende que o direito não vai existir desvinculado dessas outras áreas, isso faz com que a gente tenha essa sensação de impotência, porque do direito a gente gosta de querer fazer alguma coisa, né? E acha que através das leis a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas muitas vezes as leis não dão conta de fazer alguma coisa, e a gente precisa dialogar com outras áreas, com a política, com a economia, entender esses contextos para tentar buscar outros caminhos, outras soluções, né? Então, o que eu queria, para concluir a minha fala, é deixar, né, essa contribuição e falar da importância do diálogo entre o direito e as relações internacionais e abrir um pouco esse campo de visão que a gente tem meramente normativista, muitas vezes, do direito. Eu acho que um dos motivos que fez com que eu buscasse, né, estudar o direito internacional é porque é uma das áreas do direito que a gente consegue mais visualizar a influência, né, de outras áreas da economia e da política no que diz respeito à regulamentação e quanto é difícil isso ser efetivado. Então, eu fico muito feliz de falar tanto para alunos do direito quanto das relações internacionais. Bom, a minha fala de encerramento é para complementar um pouco o que a Marina falou, assim, para a gente não sair também com esse sentimento de impotência, porque realmente nós acho que tensionamos um pouco e fomos mais para o mundo das ideias ou do ideal, mas eu queria trazer um ponto que ele é bem real e bem factível, que cabe não só a nós juristas contribuirmos para essas construções, mas como cidadãos também exigirmos. Hoje, no Brasil, nós temos normas menos restritivas do que muitos países que nos cercam. Então, assim, no caso, nós estamos falando Mariana, nós estamos falando de mineração. As normas de barragem, as técnicas existentes hoje no mundo são muito mais modernas do que as que são aplicadas hoje no Brasil. Então, essas empresas, elas adotam essas técnicas mais vantajosas, mais seguras, em outros países, mas não adotam no Brasil porque as nossas normas não são tão restritivas. Eu não vejo que se nós adotarmos algumas normas mais rigorosas, seja em relação, nesse caso, por exemplo, às barragens, mas nós podemos falar de qualidade da água, de agrotóxicos, nós temos muitos temas em que o Brasil é muito mais permissivo do que outros países. E quem paga essa conta somos nós, seja com desastre, seja com contaminação do meio ambiente, contaminação da água. Eu não vejo que esse rigor, que não seria excessivo, mas que seria adequado à tecnologia existente, não exigir algo para além do que já existe disponível, mas sim as técnicas disponíveis na atualidade, eu acho que isso não geraria uma fuga de investimento. Porque nós somos um país extremamente rico, com muitas riquezas naturais e que existe um interesse econômico muito grande que vai permanecer a normas que garantam um retorno, inclusive financeiro, para nós, pelo uso dessas nossas riquezas naturais. Então, para nós não ficarmos só no mundo das ideias da impotência, eu acho que nós temos sim que aprimorar as nossas normas,
é viável e isso não vai gerar essa fuga no mercado, porque o nosso mercado é muito atraente, é muito atrativo. Então, essas são minhas colocações finais, porque eu realmente também sou muito prática, eu gosto de ver, sim, Marina, mas a gente tem esse hábito, né? A gente quer ver o resultado, a gente quer que as coisas aconteçam, assim, e eu vejo que esse caminho não é um caminho sem volta, que nós, inclusive como cidadãos, não só como juristas, assim, nós precisamos exigir esses padrões a partir de agora. Ou nós vamos perder não só a nossa biodiversidade, mas até mercado daqui para frente. Nós precisamos aprimorar a nossa interação com o meio ambiente para até não perdermos esses espaços internacionalmente. Então é isso. Muito obrigada, Tati, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando. Meninas, eu que agradeço muito a participação de vocês. Foi, senhora, sensacional. Eu estou aqui com um bloquinho de notas, várias anotações, e eu acho que, se de fato, eu venho repetindo isso, né? Se a pandemia tem um lado bom, é isso, de nos aproximarmos através da internet, possibilitar que a gente faça esses eventos que tem essa troca de informações, essa troca de conhecimento com pessoas de diversas áreas, né? E é tão gratificante, é tão enriquecedor que de fato assim, só nos motiva a continuar pensando, talvez em outros eventos, em outros debates nesse sentido. Então, agradeço aqui a Marina, a Marília e a todos os outros participantes nos outros dias, a professora Cid, a professora Fernanda, a professora Karina, que também estava aqui, a nossa outra debatedora, a professora José. Então, todos aqueles que colaboraram, muito obrigada. Também deixo aqui meu especial agradecimento à Fernanda, minha mestranda, que topou desde o início esse evento e fazer com que esse debate saísse, para pensarmos também, né, outras questões envolvendo os desastres, que não apenas aquilo que estamos estudando no âmbito da dissertação dela. E também aproveitar para agradecer a todos os graduandos que também nos auxiliaram no evento, né? Aqui eu deixo, então, o meu muito obrigada em nome do Antônio, mas estendo a todos os outros que participaram e sem os quais a gente não conseguiria também ter realizado. Também agradeço a participação, por óbvio, de todos aqueles que estiveram presentes todos esses dias. Hoje atingimos aí 47 usuários num determinado momento, que é excelente, né? Considerando, inclusive, que estamos num feriado, em que pese não pareça, né? Estamos aí num feriado. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos e todas que participaram e especialmente para vocês que fecharam com chave de ouro, abrilhantaram o nosso evento aqui nesse último painel. Então, meu muito obrigada. Obrigada, Boa Tati. noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Para sair é só usar os 3 pontinhos que fica à esquerda. Ou à direita, perdão.